Olá a todos. Já pararam para pensar? E se aquele padrão que se repete, ou aquele medo que parece vir do nada, não tiver começado connosco? É uma ideia fascinante, não é? A possibilidade de carregarmos ecos de experiências de gerações passadas. Exato. E é isso que vamos explorar hoje, a fundo. Vamos usar como guia uns excertos do livro Não Começou Com Você, do Mark Wolin. Um livro que mexe connosco. A premissa central é essa: traumas familiares não resolvidos podem, de alguma forma, manifestar-se em nós, silenciosamente. Certo. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber melhor como é que as vivências dos nossos pais, avós, se calhar até bisavós, podem estar a moldar as nossas emoções, os nossos medos. E até a nossa saúde física, muitas vezes sem termos a mínima ideia disso. Então, vamos direto ao assunto. O conceito principal é este: trauma familiar herdado. A ideia é que eventos fortes, tipo... Mortes prematuras, perdas muito grandes, segredos. Exato, coisas pesadas. Se não forem bem resolvidas, bem processadas numa geração, podem encontrar forma de se expressar nas seguintes. E como o livro aponta, esta intuição não é totalmente nova, pois não. Freud já falava de algo parecido. Sim. Freud falava da compulsão à repetição. Aquela nossa tendência, muitas vezes inconsciente, de reviver o que ficou por resolver lá atrás. E Jung também alertava, né? Que o inconsciente, quando não é integrado, pode acabar por ditar o nosso destino. O livro do Wolin basicamente dá exemplos muito concretos disso. Exemplos fortes, como a história do Jesse. Ele sofria de insónia, uma insónia muito severa. Pois é. E o medo irracional dele era adormecer. E descobriram que isso estava ligado de forma incrível ao terror de um tio que ele nem sequer conheceu. Exatamente, um tio que morreu inconsciente, antes mesmo de o Jesse nascer. É impressionante pensar como um evento totalmente desconhecido para ele Podia ter um eco tão físico, tão real. e mostra como o trauma pode ser específico. Veja-se o caso da Gretchen. Tinha uma depressão profunda e um medo muito particular. Qual era? Ela tinha pavor de ser vaporizada ou incinerada. Repare nas palavras, são muito gráficas, não é? Sim, bastante. E essa linguagem tão específica acabou por ser a ponte para o trauma da avó. Um trauma silenciado. Da avó, o que aconteceu? A avó foi a única sobrevivente da família dela, que era judaica, e morreu nos fornos de Auschwitz. Depois, ela refez a vida, converteu-se e o Holocausto tornou-se um assunto proibido. Não se falava nisso. Uau! Então o trauma não foi expresso, mas continuou lá. Continuou ativo, subterrâneo, manifestando-se na neta, gerações depois, com aquelas palavras exacas. Bem, parece quase ficção científica pensar que estas coisas se podem transmitir biologicamente. Como é que isso funcionaria? Existe alguma explicação? A ciência tem vindo a explorar isso, principalmente através de um campo chamado epigenética. É fascinante. Epigenética. Já ouvi falar, mas... Basicamente, não se trata de mudar os genes em si, a sequência do ADN, a questão é outra. É o que então? É a forma como os genes se expressam. Imagina que experiências traumáticas muito intensas podem causar alterações químicas, pequenas etiquetas químicas, como a metilação, Metilação, certo? que se agarram ao ADN e funcionam como interruptores. Podem ligar ou desligar certos genes. E o mais surpreendente é que algumas destas etiquetas, marcadas pelo trauma, parece que podem ser passadas... Para os descendentes. A sério? Sim, através dos óvulos ou dos espermatozoides. Há estudos que apontam nesse sentido. Que tipo de estudos? Por exemplo, a investigação da Rachel Uda é muito conhecida. Ela estudou sobreviventes do 11 de setembro, que estavam grávidas na altura, e também descendentes de sobreviventes do Holocausto. E o que é que ela encontrou? Encontrou diferenças nos níveis de cortisol, a hormona do stress, e também em padrões de expressão genética nos filhos. Sugere uma espécie de preparação biológica herdada para lidar com stress extremo. Incrível. E há também estudos em animais que mostram coisas parecidas, sabe? Medos ou respostas ao stress a serem transmitidos por gerações. É mesmo incrível pensar nessa herança biológica do sofrimento, mas se isto funciona de forma tão inconsciente, como é que podemos sequer começar a identificar isto em nós? Bem, aí entra um conceito-chave que o Wolin propõe, a linguagem central. Linguagem central. O que é isso? É prestar muita atenção às palavras, às frases carregadas de emoção que usamos para descrever o nosso sofrimento mais fundo, os nossos medos mais irracionais ou até queixas físicas ou emocionais que se repetem sem parar. Essas palavras específicas podem ser pistas diretas, como se fossem migalhas de pão deixadas pelo inconsciente a apontar para o trauma original, lá atrás na família.
como naquele exemplo do livro O Carson, acho eu. Um bombeiro com ataques de pânico. Exatamente, o Carson. Os ataques eram avassaladores e a linguagem central dele, as palavras que ele usava para descrever o medo, giravam em torno de morrer sem deixar legado. E isso ligava-se a quê? Acabou por se ligar à dor não expressa do pai. O pai tinha perdido o contacto com ele na infância e sentia precisamente essa falha, essa sensação de não ter deixado um legado no filho. Faz sentido? A ligação é clara. O próprio autor conta a sua história, não é? Ele começou a investigar a família por causa de um problema num olho que não passava. Ah, sim. E isso levou a descobrir traumas herdados na família dele ligados a perdas maternas muito cedo. A reconciliação com os pais fez parte da cura dele. As palavras-chave dele eram sobre sentir-se sozinho, incapaz. Então parece que trazer estas ligações, esta linguagem específica para a consciência é o passo fundamental. É o ponto de viragem, sem dúvida. Reconhecer a possível ligação é o primeiro passo decisivo. E depois, o que se pode fazer? A partir daí, o livro sugere vários caminhos para a cura. Por exemplo, trabalhar com imagens mentais que reparem o passado, usar frases de cura específicas para tentar quebrar os padrões antigos. Rituais simbólicos, também acho que menciona. Sim, também. Tudo isto, no fundo, apoia-se na ideia da neuroplasticidade. Aquela capacidade incrível do cérebro se reorganizar, de criar novas ligações. Exatamente. Mesmo ao longo da vida. Podemos, de certa forma, reprogramar as nossas respostas emocionais. O objetivo é, como diz uma citação no livro, transformar fantasmas em ancestrais. Gosto dessa ideia. Integrar o passado em vez de sermos assombrados por ele. É isso mesmo. Portanto, a mensagem final parece ser que as feridas dos nossos antepassados não desaparecem assim sem mais nem menos, né? Elas podem continuar a ecoar. Podem ecoar em nós, nas nossas vidas, nos desafios que enfrentamos, até que lhes demos atenção, compreensão. É uma perspectiva poderosa. Sem dúvida, e talvez deixe uma questão a parar no ar para quem nos está a ouvir. Será que alguns dos desafios ou medos ou padrões que parecem não ter explicação lógica na vida presente, será que podem ter raízes mais profundas na história não contada da própria família? Fica a reflexão: que linguagem secreta poderá estar aí, à espera de ser decifrada por cada um de nós? É algo para pensar.